Opa, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo especial, né, onde a gente está descomplicando aqui, deixando mais fácil como dar checkmate com peças menores. A gente já viu no vídeo anterior mate de 2 bispos e agora a gente vai descomplicar para você, tentar descomplicar para você o mate de bispo e cavalo, um mate tão temido para tanta gente. Certo? A gente vai descrever aqui um processo sistemático, um processo que você vai seguir passos e seguindo esses passos você vai conseguir dar checkmate, certo? Talvez, como eu repito, talvez não seja o método mais rápido, porém acho que não tem condição de, tipo, métodos rápidos para dar checkmate de bispo e cavalo, né? Você tem que ter paciência e acima de tudo tem que saber o que você está fazendo. Então, aqui quero te ensinar tudo que você precisa saber para dar checkmate com bispo e cavalo. Certo? Primeiro de tudo, você tem que pensar o seguinte, você vai ter provavelmente 50 lances ou menos, né? Para dar checkmate de bispo e cavalo. Aqui a gente vai utilizar a regra de 50 lances, né? Geralmente vai acontecer isso. E aí, por onde que a gente vai começar? Olha só. Primeiro de tudo, você tem que perceber a cor da casa que seu bispo está. No nosso exemplo, ele está com a gente está com um bispo de casas claras. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente não pode dar checkmate no canto do tabuleiro, por exemplo, que tem casas escuras. Por exemplo, A1 ou H8. O que é que a gente vai fazer? A gente vai empurrar o rei inimigo para um desses dois cantos. Ou para A8 ou para H1. Porque é o canto que tem casas claras pra gente. Certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A gente vai empurrar o rei inimigo para um desses dois cantos. Ok. Passo número 1. O que é que a gente vai fazer? Exatamente o que a gente fez na outra. Centralizar as peças. Sabendo o seguinte. O cavalo, ele fica melhor coordenado quando ele joga na mesma cor que o bispo. Portanto, preste atenção. Eles vão ocupar as casas E4 e D5. Pronto, a gente vai ter que centralizar sabendo disso. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas nossas duas peças aqui, em E4 e... não, opa, oxê. Ah, sim, é isso mesmo, em E4 e em D5, já que são as casas claras. Certo? Beleza. Vamos embora. E a gente também vai ter que centralizar o nosso rei dessa vez, certo? Então o nosso rei vai ter que ficar ou aqui ou aqui. De preferência em E5 e você vai saber por que já já. Olha só. Vamos começar a centralizar primeiro tudo. Vamos embora botar o nosso rei lá. Rei D2, rei E7, rei E3, rei F6, rei D4, rei E6. Centralizou o rei numa casa escura. Tá bom essa casa aqui. A gente vai já coloca ele aqui. Centralizou ele aí, tá bom. Bispo G2, mirando já aqui. Rei F6, bispo D5, como eu falei, rei F5, cavalo E2, rei F6, rei E4, cavalo G6, rei E5, pronto, agora ele atingiu a casa ideal para ele, rei G7, cavalo G3, rei G6, cavalo E4. Não é um processo tão fácil esse, né? Atingir as casas ideais. Geralmente vai levar mesmo 10 lances para atingir esse tipo de posição. Vamos lá, rei G7, pronto. Agora sim, 10 lances. Né? Está indo para o nosso 11º lance em seguida. Agora você tem que perceber que o rei negro, ele vai tentar ficar o mais longe possível dos cantos H1 e A8, que é os cantos da gente vai dar o mate. Por isso que ele está muito próximo, ele vai sempre querer ficar aqui perto desse canto H8. E aí você percebe porque o nosso rei fica melhor aqui em E5 do que em D4, por exemplo. Por quê? Porque ele precisa chegar em F6 o mais rápido possível. Para que o nosso cavalo expulse o rei daqui de H8. O rei já vai para aqui para H8 e a gente não quer ele aqui. A gente vai ter que expulsar ele daí. Então, olha só. A gente quer o nosso rei o mais perto possível de H8 para a gente expulsar ele de lá. Então, o que a gente vai fazer? Passo número 2, levar o rei para perto de H8 através de um lance de espera. Qual o lance de espera? Aliás, eu tenho que mencionar aqui, lances de espera nesse tipo de mate. Antes tinha 2 bispos, tinha que ser com o bispo, né? Ou com o rei às vezes, mas lance de espera aqui sempre ou com o bispo ou com o rei. Ou com o bispo, tá?
ou com o rei, nunca com o cavalo. Jamais faça lance de espera com o cavalo. Passo número 2, levar o rei para perto de H8 através de um lance de espera. Qual é o lance de espera que a gente faz? Rei F5. Né? Após o rei de lá sair, rei H7, pronto. A gente chegou em rei F6. E aí segue rei H8, como eu disse. Certo? E agora qual é o passo número 3? O passo número 3 é expulsar o rei negro de H8. Certo? Otimizando a posição das nossas peças. Como a gente vai fazer isso? Vou te explicar. Olha só. Primeiro vamos expulsar o rei. O rei negro vai ter que acabar em um dos grandes triângulos. Que grandes triângulos são esses? Ou ele vai acabar em um nesse triângulo, certo? Ou ele vai acabar nesse triângulo. Vou até colocar de outra cor aqui para ficar melhorzinho. Ou ele vai acabar nesse triângulo, certo? E aí o que é que a gente vai fazer? O nosso cavalo vai ser encarregado de expulsar o camaradinho de lá. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai levar o nosso cavalo ou a F7, certo? Ou a F7 aqui marcada de amarelo, ou a G6. No nosso caso, a gente vai levar ele até a casa F7, que está aqui marcada de amarelo. Por quê? Porque ela é a casa que está protegida pelo nosso bispo. Então, vamos embora. Segue aqui, cavalo D6. Muito cuidado, pelo amor de Deus. Não jogue jamais cavalo G5. Por quê? Porque o rei, pronto, está afogado, empate, você acabou de dar meio ponto que estava ganho. Então, por isso, você joga cavalo D6, o cavalo está indo para F7, para expulsar o rei de lá. Segue rei H7, agora sim, cavalo F7, ele não pode voltar para H8. Aqui nessa posição é lance das negras, mas se fosse lance das brancas, você podia fazer um lance de espera, por exemplo, o bispo aqui, enfim, bispo, qualquer casa dessa diagonal você poderia fazer um lance de espera, qualquer dessa casa você podia jogar o bispo aqui, esperava o rei ir para sair, pronto, ia cair na mesma posição, certo? Cavalo F7, lance das negras aqui agora. O que é que nós vamos fazer? Após rei G8, ele vai tentar ao máximo ficar no canto, né? Segue rei G6. E após rei F8, né, uma vez que o rei está se movendo na direção do canto claro, o que é que a gente faz? Agora a gente vai centralizar o nosso cavalo. Como a gente vai fazer isso? Através de cavalo E5. Centralizamos nosso cavalo, otimizamos a posição dele. O nosso bispo tem controle dessas casas, então o rei não vai vir para cá, certo? Ou ele vem para cá ou para cá. E aí agora o rei não pode voltar, né, para o canto porque o bispo está controlando as casas. Segue rei E7. E aqui é o ponto onde a gente vai melhorar a posição das nossas peças. Lembra do triângulo grandão? Olha só. Lembra do triângulo grandão? Esse triângulozão grandão aqui. Pois é, a gente vai levar o nosso bispo até uma casa antes dos vértices desse triângulo. Sabe o que é vértice? Vértice é praticamente a ponta do triângulo. Deixar marcado aqui apenas os vértices do triângulo de verde, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai levar o nosso bispo até uma casa antes de um dos vértices do triângulo. Poderia ser esse ou poderia ser esse. Por que a gente não vai levar ele até F7? Porque essa casa está guardada pelo nosso rei. Então a gente vai trazer ele para B3. Aqui a posição dele vai estar otimizada por demais. Seguiu bispo B3. E após rei D6, a gente joga agora cavalo D3. E agora, pronto. Esse tipo de posição aqui é a posição ideal. O nosso cavalo perto do nosso bispo com apenas uma casa separando-os. E aí você pode perceber o grande número de casas que as nossas peças controlam. Olha só, elas controlam juntas todas essas casas. E o rei negro... E aí agora o rei negro está simplesmente preso. Ele não pode mais escapar porque o nosso bispo se encarrega das casas claras e o cavalo acaba se encarregando dessas casas escuras. Isso é muito bacana, eu gosto muito desse tipo dessa posição. Não há como ele escapar. E agora a gente vai usar o nosso rei e o bispo para empurrar o rei para o triângulo médio. Meu Deus do céu, que triângulo médio. Lembra que o triângulo grandão era entre as casas A2, F7 e
e A8. O triângulo médio agora vai ser aqui, certo? E depois a gente, já vou logo dar um spoiler, a gente vai levar ele para um triângulozinho pequenininho, certo? Então a gente vai estar sempre de olho nesses triângulos. Vamos levar ele para o triângulo médio agora. Bem, aqui agora, né? Se a gente voltar ao lance 12, você pode ver o mesmo exemplo, tá? Que eu deixei para mostrar depois. Por exemplo, aqui a gente viu com rei indo para H8, mas por exemplo, se ele viesse para rei H6, a gente jogaria bispo G8, certo? E após rei H5, bispo H7, rei G4, o rei agora está dentro do triângulo grandão aqui, só que do lado inferior do tabuleiro, né? E após cavalo D6, rei F4, cavalo C4, rei F3, bispo C2. Você percebe a mesma manobra que a gente fez antes. Cavalo e bispo com apenas uma casa separando, e percebe agora a grande quantidade de casas que bispo e cavalo controlam juntos. E nosso rei também, óbvio. Então, o rei negro também está preso nesse tipo de situação, certo? E aí, o que a gente fez lá, a gente também faz aqui do mesmo jeito. Mas beleza. Seguiu aqui cavalo D3, com um grande muro separando. Agora vamos lá. Rei E7, rei G7. O rei agora controla a casa F8 também, para ele não voltar. E aí, segue simplesmente rei E8, né? E o que, é que a gente vai fazer? A gente faz um lance de espera com o bispo. Por exemplo, bispo C4. Após rei E7, a gente joga bispo F7. Certo? E o rei agora é forçado aí a direção de A8. Por quê? Porque ele não tem mais essa casa aqui. Então, simplesmente, rei D6, rei F8. Você percebe que o rei não escapa porque o cavalo toma conta disso tudo. Bispo e cavalo tomam realmente conta disso tudo, fazendo uma grande barricada, né? Opa. E aí, após rei D7, ele está realmente condenado a ficar preso. Bispo B3, rei D6, rei E8, rei C6, ele não tem para onde ir, rei E7, rei C7. Agora sim, ele está dentro do nosso triângulo médio. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente joga bispo A4, tomando o controle dessa diagonal aqui, impedindo que ele saia do triângulo médio. O que é que a gente faz? Espera ele jogar rei B6, lógico. E aí agora a gente joga rei D6, botando o rei para trabalhar também, tomando controle dessa importante casa que o cavalo também está tomando conta. Para quê? Para que o cavalo já vai ter que ser reposicionado novamente. Então o que é que a gente faz? Se rei A5, né, após rei A5 atacando o bispo, a gente vai-se embora. Para onde? Olha só, lembra que o triângulo era daqui? A gente vai colocar o nosso bispo aonde? Uma casa antes do vértice do nosso triângulo. Então a gente coloca em bispo D7, saindo do ataque. E agora o rei não pode vir para cá, porque tem um cavalo aqui defendendo. Então simplesmente, vamos lá, rei B6. E agora sim, a gente vai reposicionar o nosso cavalo. Inclusive, para o resto do jogo todo, ele só fará o nosso cavalo fazer mais 4 lances. E eu já vou até dizer quais são. Eu posso até prever. Cavalo F4, D5, F6 e D7. Ele vai fazer esse zigue-zague aqui. Mas vai ser os 4 lances que ele vai fazer. Até ele chegar aqui no final dando cheque ou checkmate. Como a gente vai ver. Seguiu o cavalo F4. E aí agora o rei não escapa, né? Porque ele está aqui. Se rei A5 tentando colocar resistência, o que é que a gente faz? Cavalo D5. Como eu disse, o cavalo agora faz sua manobra. E o que é que ele faz? Fecha novamente o acesso a essa casa. E agora ele também fecha aqui essa casa. Então, bem interessante essa manobra do cavalo, né? Não deixa o rei escapar. E você percebe novamente o número de casas que eles controlam juntos, né? E assim como antes, a gente vai usar o nosso rei e o bispo novamente. Agora para fazer o que? A gente fez eles entrar no triângulo menor, no triângulo grande. Agora a gente vai fazer ele entrar no triângulo pequeno, que é esse aqui. Certo? Vamos levar o nosso rei até A5 aqui, através da seguinte manobra: C5, C4, B5. Opa,
a gente vai levar ele a B5, B4, A4 e aqui. A gente vai fazer esse zigue-zague com o nosso rei até chegar a A5. Você vai ver. Rei A6, vamos jogar embora rei C5, né? Rei A5, rei C4, fazendo lance de espera. Rei A6, rei B4. Agora ele não tem mais essa casa A5 aqui. Segue rei B7, rei A5, fazendo com que agora, tomando conta dessa casa aqui também, para que nosso cavalo já possa sair. E, lógico, fazendo com que ele fique limitado a esse triângulo. Aqui segue rei A7, né? Ele não pode, por exemplo, atacar o nosso bispo porque o nosso cavalo está aqui. Então vamos lá, rei A7, e agora a gente consegue a oportunidade de colocar o bispo na diagonal do triângulo pequeno, através de bispo C8. Agora sim, ele está dentro do triângulo pequeno, não tem essa casa aqui, né? Não tem essa casa, ele fica limitado a apenas alguns cantos do tabuleiro. O que é que a gente faz agora? Após rei B8, a gente faz o que? Traz nosso bispo, defende, bispo A6, rei A7. Aqui agora, esse tipo de posição, a gente tem que fazer um lance de espera. Esse método agora em diante é mais um lance mais lento, tá? Mas também é o mais seguro. Você pode tentar dar checkmate depois, mais rápido. Um lance mais rápido na realidade, né? Como tarefa de casa, tá? Esse lance que a gente vai fazer aqui, rei B5, lancezinho de espera, seguro, lógico. Após rei A8, por exemplo, tentando ficar no canto, rei B6. E essa é a posição que a gente quer atingir no mate de bispo e cavalo. O rei perto do bispo, que está nessa diagonal, que é a diagonal do triângulo menor, e com o rei tendo apenas 2 casas para andar. Bem, agora só basta dar o checkmate. Após rei B8, a gente vai reposicionar o nosso cavalo. Cavalo F6, afinal o rei só tem 2 casas para andar. Rei A8, e agora o que é que a gente faz? Bispo B7, cheque. A única casa que o rei tem é rei B8, e agora, já que ele não tem mais nenhuma casa, a gente simplesmente segue com cavalo D7, dando checkmate. Ok? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado a descomplicar esse vídeo. Eu peço desculpas se o vídeo tiver ficado um pouco grande. Porém, eu acho que é mais importante que ele seja grande, mas fique bem explicado, do que simplesmente mostrar um mate e não explicar nada. Ok? Bem, se te ajudou, deixa um joinha. Compartilha com a galera, para a galera também saber, né, da mate. Enfim. E o meu conselho aqui é: coloca as peças em vários cantos do tabuleiro e começa a treinar esse tipo de mate, tá? Coloca às vezes até, por exemplo, você pode baixar programas como Chessbase, colocar a posição no Chessbase, pronto, e jogar contra o engine, bota, né, o programa lá para ser as peças negras, você sai treinando, tá? E depois você pode rever, ver onde era o melhor lance e tal. Muito importante você treinar todo tipo de posição, coloca as peças, sei lá, em qualquer lugar e sai treinando, certo? Muito importante para você, se você quiser se tornar um enxadrista de qualidade, dominar esse tipo de mate. Forte abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!